Você já sentiu que quando tudo parece estar no fim, você se pergunta qual será o próximo passo? Parece que o silêncio ao redor é tão palpável que chega a ser desconcertante. Talvez você também esteja passando por isso, em um momento em que o simples ato de seguir em frente parece ser uma tarefa impossível. Rafael caminhava por uma estrada poeirenta, suas sandálias levantando pequenas nuvens de pó a cada passo. Era um anjo conhecido por suas habilidades de cura e consolo, e mesmo ele, com toda a sua compaixão, sentia-se um tanto perdido após a crucificação de Jesus. Havia visto a esperança e o amor crescer entre os apóstolos, e agora toda aquela alegria parecia ter se dissipado com a ausência do Mestre. O mundo estava pesado, e Rafael sentia isso. As cores não eram mais as mesmas sem a presença de Jesus para guiá-las. Agora ele tinha uma missão complicada. A dor dos homens era sua responsabilidade, mas como agir quando você mesmo está em dúvida? Enquanto Rafael continuava seu caminho, pensava nos apóstolos que restavam. Eles eram como pilares que, apesar das tempestades, tentavam manter-se de pé. Mas o vento estava forte e implacável. Era impossível não sentir o desânimo batendo à porta. Ao chegar à cidade, viu Pedro com os ombros tensos e a expressão marcada pela incerteza. Como líder, Pedro era sempre forte. Mas Rafael podia ver as rachaduras na armadura que ele vestia para proteger seus amigos. Era como se o peso do mundo repousasse sobre ele, sem ninguém para aliviar o fardo. Rafael sabia que não bastava apenas colocar as mãos sobre os ombros de Pedro e falar que tudo ficaria bem. Isso não seria suficiente. Ele precisava mais do que palavras. Precisava de um sinal, de uma esperança tangível, algo que dissesse: ainda há um caminho. Rafael decidiu então começar devagar, com pequenos gestos. Primeiro trouxe água para Pedro, uma oferenda modesta, mas carregada de significado. Pedro aceitou com um sorriso agradecido e Rafael pôde perceber um minúsculo alívio em seus traços. Este era o primeiro passo, pequeno, mas importante. Depois disso, Rafael encontrou os outros apóstolos. Cada um deles estava lidando com o vazio de formas diferentes. Alguns silenciaram, outros estavam cheios de perguntas, buscando respostas em lugares que antes ignoravam. Era essa a humanidade que Rafael admirava, a persistência em continuar mesmo quando tudo parecia desabar. Com o tempo, a presença de Rafael começou a ser sentida entre eles. Uma palavra de consolo aqui, um ouvido atento ali. Esses gestos, por menores que fossem, começaram a se somar como uma tapeçaria de esperança. Não era imediato, mas as rachaduras nas almas dos apóstolos começaram a se fechar. A dúvida deu lugar a um embrião de fé. Rafael percebeu então que a cura nem sempre é instantânea. Às vezes são necessários pequenos passos, um depois do outro, até que o peso do mundo comece a ficar mais leve. Foi quando lembrou-se de uma parábola que Jesus contou sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Era a mais pura verdade. O que Rafael testemunhou então foi o poder da perseverança. Mesmo quando parecia que tudo estava perdido, os apóstolos, pouco a pouco, reencontraram a força para seguir adiante. Eles falavam sobre o que aprenderam com Jesus, as histórias e ensinamentos que ele deixou. Rafael os ouvia e em muitos momentos não precisava falar. Sua presença já era o bastante para que eles soubessem que não estavam sozinhos. Com o passar dos dias, Rafael notou algo incrível. Os apóstolos começaram a se reunir mais uma vez, a compartilhar as boas novas, a espalhar a mensagem de Jesus. Era como se Rafael tivesse acendido uma pequena chama, que aos poucos se tornava uma fogueira capaz de iluminar a noite mais escura. Rafael entendeu então que não precisava haver respostas claras para todas as perguntas. O caminho era feito de passos, mesmo que pequenos, que somados criavam uma estrada forte e firme. Aos poucos, ele via a fé crescendo novamente, como uma planta que germina após uma tempestade terrível. Estava claro que a missão dos apóstolos não havia terminado. Na verdade, ela apenas começava. Rafael, ao perceber isso, encontrou a própria paz. O seu papel estava sendo cumprido, não tanto por respostas milagrosas, mas por um apoio constante, uma mão amiga estendida no momento certo. A mensagem final que Rafael transmitiu aos apóstolos era clara. Mesmo em tempos de perda e confusão, a presença de Deus permanece. Ele estava lá, nos pequenos gestos de bondade, de amizade e de amor. E quando cada um entendesse esse amor, mesmo nos momentos mais silenciosos e solitários, veriam que nunca estiveram realmente sozinhos. Porque às vezes, o maior milagre não está no que acontece, mas no que muda dentro de nós.
E Rafael, o anjo da cura, sabia que a transformação mais poderosa era aquela que acontecia no coração dos que escolhem acreditar, mesmo quando tudo parece ter se perdido.